A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Fica em pé ainda um pouquinho, que bom estar aqui, como o pastor falou, voltando a essa casa que me acolheu, tempo tão importante, tão especial, quando eu estudava, né, vindo da igreja de Cabo Frio, e naquele tempo morando aqui no Rio, fui tão bem acolhido aqui, só a palavra de gratidão pela vida da igreja metodista de Copacabana, irmãos tão queridos que aqui estão, outros já partiram, né? Mas a gente tem uma gratidão enorme, né? Gratidão enorme pela vida dessa igreja. Agradecer ao pastor Fernando pela acolhida, o carinho, pastor Odemar, bom revê-los. Tenho certeza que Deus, através de vocês, tem feito uma grande obra aqui, amém? E poder saber que o Senhor tem manifestado graça, poder e unção, amém? Eu e Eliane estamos, né, muito felizes de estar aqui, né? Não sei se vocês lembram, teve um período muito curto, de 6 meses, que eu fiquei já estava pastoreando, e eu era pastor auxiliar da Igreja Jardim Botânico, do pastor Jonas. Eu tenho agora há pouco, né, pastor Jonas Faleiro, e a igreja aqui ficou um tempo sem pastor, e eu e o pastor Jonas ficamos aqui durante 6 meses, acho que foi antes do pastor Anselmo. O pastor Anselmo, né, veio de fora e assumiu aqui. Ficamos 6 meses aqui dando assistência. Então a gente tem um carinho especial para essa igreja. Que Deus continue abençoando e que toda sorte de bênçãos espirituais, levanta a sua mão, receba essa palavra profética, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, seja sobre essa igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você recebe, amém? Amém. Sobre os seus filhos, sobre os filhos de seus filhos. Que haja paz nos seus muros, amém? Que a bênção do Senhor esteja na tua casa, nos teus palácios, e em todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, seja esse lugar abençoado para a glória do Senhor Jesus. E nada poderá te resistir todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que bom, nós estivemos juntos, né, pastor Fernando, lá em Preto Soares, né? Você com a Elisânia, que bom, que tempo tão especial. Agora voltar aqui, alegria imensa. Abra sua Bíblia, Salmo 27, apenas o verso 4. Estava fazendo a conta ali quando estava sentado, tem 23 anos isso. 98 ou 99, quando fui seminarista aqui. Vou falar para vocês, irmãos, 23 anos atrás e uns 23 quilos atrás também, tá? Vai vendo. Graças a Deus. Salmo 27, versículo 4. Diz assim a palavra: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Quanto tempo, irmãos? Todos os dias da minha vida, aleluia, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite, pela tua revelação no meio de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que já vivemos aqui nesse culto, pelos louvores aqui entoados, ó Pai, e que tenho certeza chegaram até o teu trono, Senhor, como incenso cheiroso e agradável à tua presença. Nós te bendizemos, ó Pai, porque a tua bênção está aqui. Muito obrigado, Senhor, pela vida, Deus querido, dessa igreja, dessa liderança. Pai, especial a vida, Senhor, do pastor Fernando, da vida do pastor Odemar, Senhor, derrama graça e unção sobre eles. Seja conosco, ó Pai, possamos diminuir para o Senhor crescer, a fim, Senhor, de que o teu nome seja exaltado sempre. E abençoa a obra das mãos dos teus filhos, abençoe cada casa, cada lar aqui, Senhor. Derrame graça, unção e poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. O título dessa palavra é uma coisa. É interessante quando eu uso esse título dessa palavra, dessa pregação, uma coisa. E eu só quero trazer esse versículo porque eu diria que ele é o coração do Salmo 27. Esse versículo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, eu posso morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse tema, uma coisa, ele acaba assim,
não sendo um tema muito delimitado, porque uma coisa pode ser, e peço desculpa aqui como nós falamos, pela redundância, uma coisa pode ser uma coisa, qualquer coisa, né? Uma coisa. É interessante que esse termo, e eu tenho certeza que tem em todas as línguas, é aquela palavra que ao mesmo tempo está definida, mas não tá definida. Quando a gente esquece, a gente usa o termo coisa. Eu me lembro um tempo atrás, quando a gente queria falar de um verbo, a gente dizia bem assim, está coisando isso aí. Aí fiquei coisando lá. Quando a gente esquece, a gente usa coisa. Quando a gente não sabe o nome de uma coisa, a gente usa o quê? A palavra coisa. Pega aquela coisa ali. Essa não é que a pessoa esqueceu qual é o nome daquela coisa. Mas é impressionante que o salmista ele começa esse versículo usando essa palavra que tem essa característica, né? De definir algo que anteriormente estava indefinido. De definir alguma coisa que anteriormente estava muito solto. Quando o salmista ele vai falar uma coisa peço ao Senhor, irmãos, aqui nós temos uma clareza. Ele sabe qual é o objetivo da sua petição. Quando ele começa dizendo uma coisa peço ao Senhor, ele está dizendo assim, eu estou definindo o meu propósito. Eu estou definindo o que eu quero, o que eu preciso e para onde eu quero ir. Alguém disse que o nosso problema é quando nós queremos muitas coisas, né? E às vezes nós queremos muitas coisas, às vezes a igreja define que vai fazer muitas coisas, que quer muitas coisas, e no final não consegue nem fazer uma coisa. Esse é o nosso defeito, às vezes. Mas baseado nesse termo, coisa, eu tenho, assim, de fazer uma pergunta. Você já se viu diante de um momento em que você precisava de uma coisa só? Você viu diante de uma situação na sua vida em que tudo se resumia a uma coisa só? Quem aqui já não passou por isso? Em que se você estava andando na rua, cheio de preocupação, cheio de problemas, cheio de situações, mas se alguém parasse para você e falasse, olha, qual coisa que você precisa, você saberia falar o que você está precisando. Repito, você pode estar cheio de situações, cheio de demandas, cheio de problemas, cheio de sonhos, mas se hoje eu perguntar para você qual é a coisa que você mais precisa, eu tenho certeza que você consegue definir. Repito, você pode estar cheio de desafios, mas se hoje eu perguntar a você qual é a coisa que você mais precisa, qual é a coisa que você mais, que vai resumir todas as outras coisas, eu tenho certeza que você vai saber o que vai responder. E eu vou melhorar esse questionamento quando eu falo o seguinte, tem momentos na nossa vida que você precisa de uma coisa só, e você é capaz de abrir mão de todas as outras coisas por causa daquilo. Quem já passou por isso? Sabe quando você está diante de uma grande necessidade, de uma grande situação, que você fala, meu Deus, eu só preciso dessa coisa. E se alguém viesse e falasse bem assim, olha, então abre mão das outras coisas por causa disso, você está disposto, você fala assim, eu abro mão, eu só preciso hoje de uma coisa. Eu quero falar para você, isso se chama milagre. Quando você é capaz de abrir mão de todas as outras coisas por isso, é a hora que eu tenho certeza, você está precisando de um milagre. Quando nós somos capazes de abrir mão das outras coisas por uma coisa, você está nos portais do milagre, você está diante da possibilidade de viver o milagre de Deus. E nós somos assim, capazes de clamar por uma coisa, capazes de abrir mão de todas as coisas por causa de uma coisa. Nós somos capazes de viver os nossos sonhos e viver processos da nossa vida por causa de uma coisa. Nós somos capazes disso tudo.
Inclusive, nós somos capazes, irmãos, de, em um dia, durante um dia inteiro, fazer várias coisas. Mas com o objetivo de uma coisa só. Vou dar um exemplo. Quem aqui já não se viu diante do momento que acordou e falou bem assim: hoje não vou fazer muita coisa. Eu vou fazer uma coisa só. Vou sair de casa e vou trabalhar. Só que aquela coisa de sair para trabalhar, você se vê fazendo tantas coisas no meio do caminho, que quando chega no final do dia, quando você está voltando para casa depois do trabalho, enfim, você fala: meu Deus, como é que eu consegui fazer tanta coisa hoje? Ou você saiu de casa para fazer uma coisa só, saiu para trabalhar, mas todo aquele processo para fazer uma coisa, você se viu na necessidade de fazer várias, mas várias coisas. E daí que nós percebemos como é que nós somos capazes de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Alguém diz que as mulheres, elas conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo que os homens. É desse jeito, irmão. É desse jeito. As mulheres conseguem, é um dom, uma coisa dos céus, né, irmão? Coisa dos céus. Elas conseguem, ao mesmo tempo que está lá na cozinha, olhar o que está acontecendo, ela está ligada no barulho que aconteceu, e todas as coisas. Se tiver que chamar a atenção de alguém dentro da casa, vai chamar a atenção, consegue dar conta de tudo, é coisa dos céus. Eu digo que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não, né? O homem abre uma gaveta, é só aquela gaveta ali. E elas conseguem fazer tudo e saber o que o homem está fazendo, o que ele está procurando, né? E encontrar o que ele está procurando, né? Isso é assim, ó. Lá em casa é assim. Tem 2 homens lá em casa, 2 homens e 2 mulheres. Né? Então, quando eu meu filho já pegou o esquema, né? Eu não encontro nada, ele já pergunta à mãe, a mãe acha rápido. Lá em casa é especialista em encontrar as coisas a ela. E às vezes ela até brinca, ela fala bem assim: se eu for aí, eu acho. Aquela voz ameaçadora, né, pastor Fernando? Você não está achando, não, mas se eu for aí, eu acho. E aí, quando acha, ainda fala bem assim: se eu fosse um bicho, eu te mordia. Impressionante, irmãos. E eu martelo nessa palavra coisa aqui, que ela tem todo sentido. Nós somos capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia. As mulheres conseguem fazer a mesma coisa, muitas coisas ao mesmo tempo. Mas nós somos capazes de parar tudo por causa de uma coisa. Nós também somos capazes de derramar o nosso coração nesse altar por causa de uma coisa. E se hoje Deus falar para você: pede só uma coisa, você vai vir para esse altar e você sabe qual é a coisa que você vai pedir. Você vai encontrar na palavra de Deus vários momentos que uma coisa foi tudo. No momento que Jesus encontra um jovem rico, ele começa a falar como ele era um bom religioso, um bom cidadão. Jesus conversa com aquele jovem mancebo rico, até o momento, aquele jovem ele fala: olha, eu conheço todos os mandamentos e vivo os mandamentos. E Jesus diz o que para ele? Só uma coisa te falta. Jesus está falando o seguinte: essa coisa que te falta é tudo. E temos vários exemplos da Bíblia que uma coisa era suficiente. Quando a Bíblia fala que Salomão teve que então assumir o reinado, e ele poderia pedir várias coisas, não é verdade? Ele poderia pedir cavalos, armas, mulheres, palácios, até que ele falou: Senhor, eu só peço uma coisa, o quê? Sabedoria. Quando ele pediu e Deus deu sabedoria a ele teve condições de ter todas as outras coisas. Entende, irmão? Só você sabe aquilo que é uma coisa para você. E o nosso Deus nos trouxe nessa noite para você fazer esse clamor e aprender em torno dessa palavra uma coisa. E se você tiver uma coisa na sua vida que você é capaz de abrir mão de todas as outras coisas por causa dessa uma coisa, você sabe o poder e o valor de pedir um milagre. Você sabe o que é um clamor, você sabe o que é um encargo. A Bíblia fala que uma mulher chamada Ana, 1 Samuel capítulo 1, ela ia para o templo para pedir uma coisa só.
Aquilo que a Bíblia fala que Penina, sua rival que a provocava, tinha vários filhos e filhas, tinha várias coisas para ela, ela só queria uma coisa, só um filho. E por causa daquela coisa, perceba só, a Bíblia fala que ela clama, ela coloca um clamor dentro dela, um encargo dentro dela, um pedido. E ela, aquele dia, ela vai para aquele templo, para o tudo ou nada. E ela sabia que aquela uma coisa valia mais que tudo. A ponto dela falar para o marido dela o seguinte, a ponto dela falar, dela ter clareza e deixar claro para o marido dela que mesmo ele a amando, não era suficiente, porque ela precisava de uma coisa só, de um filho. E mesmo ela tendo um marido que amava, e o marido chega a falar: Ana, por que você está chorando? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ela na verdade, ela responde da seguinte forma, quando ela se entrega, ela diz: olha, não é sobre 10 filhos, não é sobre 10 coisas, não é sobre o teu amor, não, é sobre essa coisa. É esse clamor que está dentro de mim. É sobre essa busca que está dentro de mim. A gente aprende por uma coisa. A gente aprende quando a gente clama por uma coisa. A gente amadurece quando clamamos por uma coisa. O salmista então vai dizer, Davi vai falar: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Olha o início pode colocar o versículo, por gentileza. Olha o início desse versículo. Uma coisa peço e busco. 2 verbos aqui, pedir e buscar. É a primeira lição que eu quero trazer nesse versículo. Diga comigo: pedir e buscar. Repita: pedir e buscar. Olha, irmãos, aqui que está o nosso problema. Porque ter um clamor, ter uma necessidade, ter uma coisa que você precisa, é uma coisa que é uma situação que todo mundo vive. Agora, o nosso problema é que, em muitos momentos, nós pedimos e não buscamos. E às vezes buscamos e não pedimos. Esse é o nosso problema. Concorda que o nosso problema é esse? Necessidade todos temos. Todos aqui têm condições de dizer o seguinte: bispo, eu abro mão de todas as coisas por essa coisa só. Quem sabe uma cura, quem sabe a conversão de um parente, quem sabe uma família restaurada. Só quem tem uma necessidade única, exclusiva, sabe o poder dessa palavra uma coisa. Quem sabe uma restauração da depressão. Quem sabe uma porta que pode se abrir, uma coisa só. E aí, qual é o nosso desafio? Saber lidar com isso, pedir e buscar. O salmista, ele vai nos ensinar, ele fala: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ele coloca as duas coisas juntas. Porque em muitos momentos nós pedimos, mas não buscamos. Essa é a primeira lição desse texto. Nós precisamos aprender a pedir e buscar. Às vezes também nós buscamos, mas não estamos pedindo a Deus. E quando nós juntamos essas duas coisas, nós pedimos e buscamos, com certeza nós vamos encontrar o caminho do milagre. E o salmista vai nos ensinar: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Porque, repito, o nosso problema é que muitas vezes nós pedimos, mas não fazemos o mínimo de esforço, não buscamos. Tem a parte que cabe a nós, irmão. Às vezes também estamos fazendo o seguinte: buscando, fazendo, mas não pedimos, não colocamos nas mãos de Deus. E é necessário que no exercício da fé, nós façamos essas duas coisas, pedir e buscar. É assim que a gente amadurece. Todas as suas histórias de milagres têm essas duas coisas, pedir e buscar. Tem um momento que você se lançou nesse altar para pedir, mas tem um momento que você foi em busca também. E na verdade, quando você pede, você está em busca também. Uma das coisas que eu sempre ensino, sempre falo, que é o seguinte: o princípio da fé, guarde isso, o princípio da fé não está no tamanho dela. Quando vamos falar de fé, é muito importante aprendermos isso. O princípio da fé não está no tamanho, porque tem dia que você está com aquela fé, confiança, irmão, que você
crê que tudo vai acontecer. Você acorda um gigante. E você acorda falando, hoje eu creio que vai acontecer, a coisa vai fluir, tudo vai dar certo, eu vou lá, vou fechar aquilo, vou abrir aquela porta, vou fechar aquele negócio, eu vou lá no médico e eu vou entender todas as coisas, vou falar, ele vai diagnosticar, enfim, a gente vai com aquela certeza que tudo vai acontecer. Mas tem dia que a gente não acorda assim não. Tem dia que a gente vai, acorda, a gente procura aquele crente cheio de confiança de ontem à noite, a gente não acha. É ou não é verdade, irmãos? Tem dia que a gente acorda e o desânimo está batendo aqui, ó, parece estar agarrado aqui, ó. E a gente percebe que tem dia que a nossa fé está lá em cima, tem dia que está desse tamanho. Por isso que eu quero que você anote isso aí. O princípio da fé não está no tamanho da fé, está no exercício da fé. Amém? O princípio da fé não está no tamanho. Tem dia que ela vai estar lá em cima, tem dia que ela vai estar desse tamanhinho. E você vai se agarrar no fio de esperança. Mas não importa, exercita, faz ela andar. Joga lá para frente. Por isso que Jesus deixou muito claro, se for do tamanho de um grão de mostarda, até o monte se move. Por que não está no tamanho da fé? Está em fazê-la acontecer, em fazer andar. De repente a esperança é a mínima, mas você vai exercitá-la. De repente a possibilidade é a mínima, todo mundo está falando, não vai dar, vai faltar recurso, não tem possibilidade. Nunca aconteceu com ninguém, vai acontecer com você. Então, aquele dia você ouve aquela palavra, vai lá e a sua fé e confiança vai lá embaixo, mas você está sendo desafiado por Deus, não a simplesmente olhar a sua fé e dizer se ela está grande ou pequena, mas exercitá-la independente de qualquer circunstância, porque Ele está no controle. Aleluia! Glória a Deus! O princípio da fé está nisso. Todas as lições desse versículo, a primeira, eu quero que você guarde bem. Pedir e buscar é o exercício de maturidade espiritual. Pedir e buscar. Se você tem uma coisa para pedir ao Senhor hoje, guarde. Você vai pedir, mas você vai buscar também. O que Deus tem exigido de você para você buscar? O que Deus tem exigido de você? Porque pedir é fácil. É até mais fácil. Mas pedir e buscar é um exercício. Que você precisa colocar a fé para mover. Pedir e buscar. Nem sempre as circunstâncias vão favorecer para você buscar. Também nem sempre as circunstâncias vão favorecer para você pedir. Mas você vai usar as duas coisas, sempre. Amém? Sempre. Gosto da segunda lição desse versículo, que fala o seguinte: uma coisa peço ao Senhor, eu buscarei. Ele fala o seguinte: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por que essa segunda parte vai nos chamar a atenção? Porque Davi está no seguinte contexto aqui. Ele está dentro das cavernas, fugindo de Saul. Do lado de fora daquela caverna, ele escuta os cavalos, o grito dos homens de Saul. Ele dentro daquela caverna, quem sabe atemorizado, e Saul, o rei, o perseguindo com inveja, com ciúme dele, o barulho dos cavalos e as lanças batendo umas nas outras, e ele dentro daquela caverna fugindo de Saul. Ele faz essa canção flui. Ele faz essa canção. Ele tinha tanta coisa para pedir, por exemplo, de repente eu e você nós pediríamos libertação, liberta, Senhor, dos inimigos. De repente eu e você nós pediríamos qualquer coisa, Senhor, faz eles se perderem pelo caminho, mas não me vê aqui. E a Bíblia fala que Davi faz um clamor: Senhor, eu só peço uma coisa, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Que revelação, irmão. Sabe o que Davi está pedindo aqui? Davi está pedindo: Senhor, eu quero pedir que o Senhor me dê constância. Que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Mas não era para ele pensar no imediato, no livramento, ali era, mas o coração dele era tão apaixonado por Deus, pela presença dele.
que ele fala: Senhor, hoje eu sei que os cavalos, os carros de Saul estão aí fora querendo me matar, mas o que eu mais quero é o Senhor. Que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Esse clamor de Davi me ensina que o contexto e circunstâncias, teoricamente, não era para ser esse tipo de clamor, não era para ser esse tipo de pedido. Mas por que Davi fala isso? Que eu possa morar todos os dias na tua casa, porque era o desejo intenso do coração dele. Ele não fazia aquela oração só dentro da caverna, ele fazia aquela oração em todo lugar que ele estava. Todo lugar que ele estivesse, ele faria aquela oração. Então, as circunstâncias acabam não sendo maiores do que aquilo que ele pede, que ele busca. É muito marcante quando nesse segundo ponto Davi fala isso: Senhor, que eu possa morar todos os dias na tua casa. E a morte batendo na porta dele, o ódio batendo na porta dele, e o coração dele estava no Senhor. Eu quero ser constante. Eu quero ser intenso. Eu quero acreditar sempre que o melhor lugar é no centro da tua vontade. Alguém aqui, no momento que Davi está vivendo aqui, no momento de perigo, pediria algo dessa forma? Ele poderia pedir várias coisas. Senhor, manda um exército para me defender, manda anjos para me defender. Eu poderia elencar vários pedidos aqui, várias coisas que ele poderia pedir. Faz eles se perderem, manda um exército de anjos, manda homens para me ajudar. Senhor, faz eu encontrar armas aqui dentro. Várias coisas, mas ele define só uma coisa só: se eu tiver isso, eu tenho todas essas outras coisas. Se eu tiver a convicção que o Senhor vai me dar a oportunidade de viver todos os dias na sua casa, esse livramento é muito pouco diante da grandeza que é viver na tua presença. Por isso que Davi era esse homem segundo o coração de Deus. Ele conseguia enxergar além. Ele só queria era a constância. Ele queria viver intensamente com o Senhor. E eu gosto quando o salmista, quando ele fala que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele está falando sobre ambiente e sobre constância. E eu creio que Deus está levantando essa igreja. Eu creio que Deus está erguendo essa igreja. Um ambiente de homens e mulheres apaixonados por Deus. E nós vamos ser apaixonados por Deus todo dia, em todo tempo. Quanto tempo, bispo? Só para sempre. Só para sempre. Davi era apaixonado pelo ambiente da presença de Deus e pela constância. Sempre, sempre. Quero sempre estar no centro da tua vontade. Essa é a segunda e grande lição desse versículo. Ele não pede livramento, embora tivesse sentido. Ele não pede vitória contra os inimigos, embora tivesse todo sentido pedir. É a hora que ele define uma coisa só valendo por tudo. Ele fala: Senhor, eu quero morar na tua casa. Eu possa viver. Eu possa desfrutar do ambiente que o Senhor está. O tempo todo. O tempo todo. Por que isso? E para que isso? Esse versículo vai nos apontar. Nessa breve exposição desse versículo, nós vamos ver por que o salmista pede isso. Por que o salmista pede para morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida? Tem um sentido, tem um propósito. É a terceira e última lição. Em primeiro lugar, ele fala: para contemplar a beleza do Senhor. Diga comigo: para contemplar a beleza do Senhor. É a primeira grande lição, o primeiro grande motivo pelo qual ele busca por constância, busca e anela a presença de Deus. Sabe o que é contemplar a beleza do Senhor? É contemplar a sua glória, contemplar os seus sinais, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer. Nós estamos aqui porque nós temos contemplado a beleza do Senhor, temos contemplado o que Ele tem feito nesse lugar. Durante esse culto nós já temos contemplado o que o Senhor já fez na vida de irmãos e irmãs. Contemplar a beleza do Senhor é isso.
é olhar e ver que a bênção dele acumulou na nossa vida. Contemplar a beleza do Senhor é saber que Ele fez tantas coisas, que nós não conseguimos entender como é que essa conta fechou. Contemplar a beleza do Senhor é olhar a nossa vida, olhar como estamos hoje, olhar como está a nossa igreja hoje e falar, essa conta não fecha. Se for pela nossa conta, pela nossa matemática, pelo nosso modo de ver, não fecha. E aí nós percebemos que o sobrenatural de Deus agiu. De repente, se formos olhar, pastor Fernando, o que Deus tem feito nesses últimos meses e anos aqui, não dá para dizer que não é natural. Se não é natural, é sobrenatural. Se é sobrenatural, tem a beleza de Deus envolvida nisso. A gente olha tudo que Deus tem feito aqui, tudo que o Senhor tem feito na sua vida, eu pergunto a você, a tua conta fecha? De onde Deus te tirou, aonde Deus tem te colocado, fecha essa conta na tua cabeça? Você foi capaz de fazer isso? Dentro dos seus cálculos tinha como isso acontecer? Dentro das suas metas naturais tinha como você viver o que você está vivendo hoje? Impossível. As coisas que você já conquistou, as coisas que você vê dentro da sua casa, dentro da sua vida, fecha na sua matemática, fecha nas suas contas, não fecha. As coisas que você está desfrutando com a sua família, fecha a conta ou não fecha? Não fecha. Isso é o que o salmista fala, para contemplar a beleza do Senhor. Ele está dizendo, Senhor, só vivendo do teu ambiente que eu vou poder contemplar as coisas sobrenaturais, que não fecha nas contas naturais. Que é impossível fechar na conta dos homens. Para contemplar a beleza do Senhor. Quer dizer o seguinte, a bênção que acumula, você olha as bênçãos que foram acumuladas, mas ao mesmo tempo você vê a glória de Deus se manifestando. Você vê que Ele é capaz de fazer coisas sobrenaturais. E o sobrenatural nos protege, irmãos. Eu amo falar sobre o sobrenatural, creio no poder do sobrenatural, e aonde nós estamos, e aonde Deus nos levar, nós vamos contemplar e viver o sobrenatural. O sobrenatural é uma coisa maravilhosa, são milagres que acontecem, são sinais, é provisão. É o sobrenatural não nos aliena. O mundo fica vendendo aí, e quando a gente busca o sobrenatural, estamos alienados. Não, o sobrenatural de Deus não nos aliena, Ele nos protege. Porque quando o sobrenatural de Deus entra na nossa vida, é o claro sinal de que o natural perdeu recursos. Quando o sobrenatural de Deus vem, é um claro sinal de que a coisa natural não tem mais, não há mais recursos naturais. Aí o sobrenatural de Deus vem, promovendo milagres, prodígios e sinais. Aí que o sobrenatural vem nos protegendo. É a hora que todo mundo diz não, o sobrenatural vem e diz sim. A hora que todo mundo vai dizer está desonrado, o sobrenatural vem e diz eu vou te honrar. A conta nunca vai fechar para o sobrenatural, irmão. Por isso que o salmista vai falar, para contemplar a beleza do Senhor, seja algo que eu não vou conseguir fazer. Só Deus pode fazer. E eu vou olhar e vou dizer que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso vem do Senhor. Isso procede do Senhor. E nada podemos fazer que seja fora da sua vontade. Como eu falei, duas coisas que o salmista vai encontrar quando ele encontra constância na casa de Deus. Quando ele vive constante na presença do Senhor. Esse é o nosso desafio, né? Perseverar. Ser constantes. Na mesma tecla. Se a primeira era contemplar a beleza do Senhor, a segunda é a que eu mais gosto. O termo fala, é meditar no seu templo. Meditar no seu templo. Eu gostei dessa tradução que está aqui na frente, que está falando assim, inquirir no seu templo. É a mais rica de todas. Porque inquirir tem um significado interessante. Você procurar no Google aí, você vai ver vários significados de inquirir. Alguém pode me ajudar aí? Eu faço questão que você olhe aí no Google aí.
Olha no teu celular, coloca inquirir e cita para mim os resultados que vai dessa palavra, inquirir. Quem achou aí? Pode falar, por gentileza. Investigar. Investigar. É uma das palavras. Inquirir. Tem mais palavras? Interrogar. Interrogar, indagar, investigar. Alguém me ajuda? Outra? Questionar. Pesquisar. Está dentro também, né? Inquirir. O salmista ele fala isso para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ele está dizendo, olha, eu vou para a tua casa, Senhor, e eu vou buscar. Eu vou investigar. Eu vou perguntar. Eu vou cavar até encontrar. Inquirir no seu templo. Eu vou buscar respostas. Quando o salmista fala, eu vou inquirir no seu templo, ele está dizendo bem assim, eu vou ao teu encontro, eu vou perguntar, porque a resposta só pode sair do Senhor. Eu vou inquirir no seu templo, ele está falando bem assim, ali é o lugar de eu lançar minhas perguntas, ali eu vou investigar, ali eu vou pesquisar, ali eu vou aprofundar, ali eu vou buscar, é isso que o salmista está falando. Todos os dias da casa do Senhor é isso. Viver nesse ambiente é viver na certeza de que eu vou buscar, e quanto mais eu buscar, mais respostas eu terei. Eu vou investigar, eu vou pesquisar, eu vou buscar. Eu vou mergulhar até encontrar. É como alguém que sabe que tem riquezas e vai buscando, e vai perguntando até encontrar respostas. Como uma criança que tem aquela fase do porquê. Quanto ela mais fala porquê, mais porquês vão sair. Quando aquela criança naquela fase, mas por que isso? E você responde, ela fala mais, mas por quê? Por quê? Por quê? E ela não vai cansar de perguntar por quê. E eu digo para você que um dos propósitos e sinais para estarmos aqui, irmãos, quando nós temos uma coisa para pedir, quando há esse clamor no nosso coração, quando nós sabemos a coisa que nós somos capazes de pedir a Deus e vai substituir todas as outras, quando nós sabemos isso, nós somos capazes de entrar, de vir na casa do Senhor e inquirir no seu templo, e buscar, e clamar, e pesquisar, e investigar. E quanto ele mais responder, mais a gente vai perguntar. Mas não é só perguntar para buscar respostas, é perguntar para estar disposto a ouvir a voz dele. Ouvir a voz dele é tão sublime como ouvir sua resposta. Saber que ele nos deu atenção é tão sublime quanto ouvir a profecia. Saber que ele está com os ouvidos abertos, os olhos atentos para nós, é tão rico como ouvir a palavra revelada. É tão rico como ter a resposta. Por isso que o salmista vai falar e inquirir no seu templo. Sabe aquele dia que você vem na casa do Senhor e tem coisas na sua vida que você não está entendendo nada, mas você está no lugar certo, o lugar de inquirir, o lugar de buscar, de pesquisar, de buscar respostas. E você vai perguntando, você vai cavando, você vai pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a entender. Você vai inquirir. Me ajuda de novo nos termos, por favor. Pesquisar. Me ajuda. Pesquisar. Indagar. Mas qual? Investigar. Se aprofundar. Faz a gente conhecer mais aqui quem a gente está perguntando. Todas essas palavras nos faz conhecer melhor para quem nós estamos perguntando. Nos faz conhecermos melhor também. Inquirir no seu tempo. Aqui é o lugar de perguntar. Aqui é o lugar de dizer para Deus, Senhor, não estou entendendo. Estar no ambiente também é isso. Todos os dias na presença do Senhor, além de contemplar tudo o que Ele já fez e o que Ele vai fazer, a formosura, sua grandeza, sua soberania,
é observar a nossa limitação, observar o quão pequenos somos e fazer disso um instrumento para se lançar e perguntar e buscar e clamar e buscar riquezas, indagar. Me ajuda a entender, Senhor. Me ajuda a entender, Senhor. Perguntar os porquês até entendermos o para quê. Esse é um exercício. É um exercício que faz parte da vida de todos aqueles que têm uma coisa só para pedir. Se tem um clamor no teu coração e é uma coisa só, e se esse clamor for uma coisa só, daquelas coisas, daquilo que você é capaz de abrir mão de todas as outras por causa dessa coisa, seja bem-vindo a essa viagem. Essa linda viagem de contemplar o quanto Ele é soberano, mas também buscar, indagar, pesquisar, chorar, clamar, investigar. Me mostra, Senhor. Eu quero ver. Me mostra. Me ajuda. Me faz entender. Isso é inquirir. É não cessar as perguntas. E claro que não é colocar Deus contra a parede, porque se contemplamos a beleza do Senhor, sabemos da sua soberania. Amém? Não é colocá-lo contra a parede, por isso que o salmista fala, contemplar a beleza do Senhor, é saber quem Ele é. Mas quando fala em inquirir, olha que coisa maravilhosa, nós sabemos quem Ele é, sabemos a sua grandeza, mas ao mesmo tempo inquirimos, indagamos. Ele nos dá essa possibilidade de inquirir, de indagar, de pesquisar, de buscar, até ouvir a voz dEle. E quanto mais ouvimos a voz dEle, mais queremos ouvir a voz dEle. E quanto mais Ele responde para nós, mais respostas queremos, porque há um prazer imenso em buscar ao Senhor, e ouvir a voz dEle, e saber que Ele está disposto a nos ouvir. Uma coisa, peço e busco. Eu queria terminar essa palavra trazendo exatamente isso. Você tem uma coisa para pedir hoje? Uma coisa? Quantos de vocês têm uma coisa para pedir, um clamor, que ele consegue unir todos os outros clamores da sua vida? Quantos aqui tem uma coisa para pedir, que essa coisa é capaz de unir todas as outras coisas? Sabe aquele milagre que vem e que vai trazer todos os outros? Você tem. Sabe aquela porta, pastor Demar, que ela abre, quando ela abre, vai abrindo todas as outras portas? É disso. Sabe, pastor Fernando, aquela possibilidade que quando ela acontece, vai gerando todas as outras coisas, vai gerando tudo. Como aquela mulher que tinha 12 anos, sofria de um fluxo de sangue, ela fala, se eu tocar, ela sabia que aquela possibilidade de tocar na hora da veste do Senhor Jesus poderia abrir todas as outras possibilidades, que era ela ser curada daquele fluxo contínuo e voltar a socializar, voltar a andar com as pessoas, que ela vivia amaldiçoada por causa daquele fluxo contínuo, como era naquele tempo. Sabe aquela coisa que você hoje é capaz de pedir, e você sabe, Senhor, se essa coisa se mover, se isso acontecer, todas as outras vêm junto. Você sabe. A de Davi foi isso. A de Davi foi, eu só quero estar na tua casa todos os dias da minha vida. Ele sabia, ele precisava daquilo para que todas as outras coisas acontecessem. Por isso esse cântico fluiu do coração dele, de dentro daquela caverna, de dentro daquelas grutas, a morte iminente do lado de fora, mas ele continuou sendo um homem de uma coisa só. Você é uma mulher e um homem de uma coisa só, de um clamor só, como Ana foi, a mãe de Samuel. Um clamor só gerou o maior profeta da sua geração. Quantos tem um clamor só, uma coisa só? É disso que o Espírito de Deus está falando hoje. Eu quero convidar você a ficar em pé. Enquanto o ministério vem aqui. Enquanto eles começarem a tocar,
Que Deus abençoe pela sua palavra. Quando eles começarem a tocar aqui, você vai vir até o altar do Senhor. É uma coisa. Eu tenho certeza, repetindo, que quando eu falo uma coisa, você sabe o que é uma coisa. Uma coisa se define para mim, Paulo Rangel, outra coisa se define para você, Fernando, outra coisa se define para você, Eliane. Cada um tem uma coisa aqui. Uma coisa se define para você, Elisânia, Antônio. Uma coisa. Eu nunca vou buscar uma coisa que você está buscando. Mas pode ser parecidas, pode, mas não é a mesma coisa. Não é verdade? Não é. Cada um é único. E esse altar hoje está aberto para a geração que tem uma coisa para pedir. Uma coisa foi suficiente para mudar a vida de um jovem, para mudar a vida de Nicodemos, para confrontar Nicodemos e tirar Nicodemos no nível de comportamento, para mudar a sua natureza. Uma coisa foi suficiente para mudar uma geração, Ana, mãe de Samuel. E uma coisa foi a lição que Davi nos deu, quando ele buscou ali. Uma coisa só peço ao Senhor. E você sabe que essa uma coisa que você tem pode mudar uma geração. Pode mudar uma descendência. Pode se transformar em bênçãos na vida de muitas pessoas. Não é verdade, amém? Essa uma coisa que você vai trazer e colocar diante do Senhor, que você vai pedir e buscar. Pedir e buscar, repita, pedir e buscar. Essa uma coisa, ela pode e será suficiente para mudar histórias, mudar famílias, mudar perspectivas, gerar esperança, para mudar a história de Copacabana, para salvar o bairro Peixoto. Uma coisa. O pastor Fernando tem sonhos com a vida dessa igreja. E eu tenho certeza que hoje ele pede uma coisa. Se Deus der essa uma coisa, várias outras coisas vão fluir aqui. Eu sei que você, mãe, hoje pede uma coisa. Você sabe que se aquele seu filho estiver na casa do Senhor, muitas outras coisas vão fluir na vida de outras tantas pessoas. Nossas irmãs missionárias pedem uma coisa. Nossas irmãs missionárias vieram aqui agora, uma coisa, pisar lá em Roraima. Eu sei que essa uma coisa vai abençoar várias pessoas e vai levar várias coisas para a vida de várias pessoas. É uma coisa só. Eu não tenho controle disso. Quem tem é o Senhor. Por isso você vai buscar Ele. Você vai pedir a Ele, melhor dizendo, e você vai buscar. Quanto louvamos ao Senhor. Se você tiver esse clamor, se você for uma desses homens e mulheres que tem uma coisa só, vem aqui no altar. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Louvemos a Ele. Pode vir, os instrumentos já estão tocando. O Espírito de Deus está aqui. Oh, aleluia. 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 Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Aleluia. Aleluia. Nesse lugar. Oh, aleluia. Todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou Oh, aleluia. pedir. Deixa eu ficar
esse lugar todos os dias da minha vida. Isso. Uma coisa. Clame nesse altar. Clame. Não faça outra coisa a não ser pedir essa coisa. Isso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. São de Deus. Oh, aleluia. Pastores, me ajudem aqui. Vamos orar aqui. Vamos pôr as mãos. Os pastores, vamos pôr as mãos aqui. Aleluia. Isso. Pode continuar louvando isso? Pode continuar nesse mesmo louvor. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração. Isso. Uma coisa. Uma coisa. Só você sabe. Só você sabe. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Você está buscando. Você está buscando. Você está pedindo. Você está pedindo. Esse é o exercício. Esse é o exercício. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abra as portas para você. Em nome de Jesus. Você recebeu a oração, pode ir voltando do seu lugar. Se já impusemos as mãos sobre você, pode ir voltando. Isso, pode ir voltando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ir voltando, isso. Aleluia. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu cantar, só quero te falar. Deus, e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você vai sair daqui segurando na possibilidade. Uma coisa que vai abrir os portais para muitas coisas. Você recebe essa palavra, amém? E quando essa coisa chegar, você vai lembrar das muitas coisas que ela vai trazer. Você recebe essa palavra, amém? Em nome de Jesus. Chamar os pastores para vir aqui dar um tapa, por favor. Gostaria de, antes de nós cearmos, enquanto vamos preparando os elementos aqui, tem alguém que nessa noite precisa entregar a vida ao Senhor Jesus, precisa voltar aos braços de Deus, sabe que de tantas coisas que você precisa, tem uma coisa que vai abrir os portais, que é entregar a vida ao Senhor Jesus, voltar aos braços de Deus. Nós vamos participar de um momento tão essencial, tão sublime. Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que é o maior convite que alguém pode receber. Se tiver alguém que hoje quer entregar, voltar
aos braços do Senhor. Levante a sua mão de onde você estiver. Tem alguém? Tem alguém aqui? Glória a Deus, tem uma vida ali. Aplauda ao Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia, aplauda mais forte, Copacabana. Nosso Deus é maravilhoso. Deus abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Vem cá que eu quero te dar um abraço, por favor. Vem cá, te dar um abraço aqui. Todos os versos e canções, pode cantar. Deus abençoe. Fica aqui, quero orar por você. Pode cantar todos os versos e canções, pode cantar. Jesus, o Rei da glória, meu amor, meu coração, meu amor, meu coração, aqui o Rei, Jesus, o Rei da glória, meu amor, meu coração. Senhor, teu filho hoje, Senhor, abre o coração diante da tua presença. Reconhece, ó Deus, a tua soberania, a tua graça. Reconhece o teu amor. Tu és Deus tão bom, maravilhoso. Tu és soberano. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem dado e permitido. Hoje, com esse ato, Ele reconhece que Tu és Senhor e Salvador da sua vida. Nós te agradecemos, te bendizemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, querido. Senhor seja contigo. Amém? Acima de tudo e todos, Ele governe sobre ti. Aplauda o Senhor, igreja, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à família. Toda a igreja orando aqui, eu quero falar com quem está assistindo. Toda a igreja intercedendo, por favor. Aqui, não é isso? Tem uma igreja orando por você. Nesse momento, meu irmão, minha irmã. Você que está acompanhando, acompanhou esse culto, está acompanhando. Tem uma igreja orando por você. Se você agora quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus, voltar aos braços de Deus, saiba que tem uma família aqui, te aguardando, te esperando. Uma família que está orando por você. Nesse momento, se você está tomando essa decisão, ore comigo, faça essa oração repetindo comigo. Toda a igreja vai repetir com você essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Entrego o meu coração a Ti, para viver uma vida nova, na Tua presença, pois Tu és meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vinda, família. Amém? Escreva aí nos comentários. Amém? Se você fez essa oração, escreva aí nos comentários aí. Eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Eu estou voltando. Nós vamos fazer um contato com você. Deus abençoe. A festa no céu e outra festa em Copacabana. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Aleluia.